O doutor Zé Maria vai responder você ao vivo aqui no programa. Bom dia, doutor Zé Maria, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Flaviano, bom dia aos nossos ouvintes e os nossos telespectadores. Doutor Zé Maria, antes da gente começar a responder os ouvintes, né, inclusive o senhor quer até trazer um esclarecimento relacionado ao MEI, mas eu também queria aproveitar para solicitar ao doutor Zé Maria uma orientação adequada, né? A gente está prestes aí ao carnaval, mas tem uma discussão muito polêmica aí na questão do decreto que foi revogado, suspendendo ponto facultativo nas repartições públicas, o comércio está fazendo acordo para poder funcionar, e tem muita gente sabendo o que é meu direito, o que não é, porque tradicionalmente a gente tem o feriado no carnaval. Mas ele nem é feriado nacional, né? Ele é um feriado cultural. Então é bom que isso o senhor vai ter a oportunidade também de trazer essa orientação, principalmente para os ouvintes, para os telespectadores, o que os empresários podem fazer, o que é direito do empregador. É um assunto polêmico também, né, doutor Zé Maria? Com certeza. A legislação estabeleceu, acabou que virou um feriado, porque é uma festa tradicional brasileira e foi ficando. Com essa pandemia a coisa mudou, né? Várias situações. Então nós somos sob um regime de decreto dos governadores e da prefeitura, as prefeituras em geral, com respaldo do Supremo Tribunal Federal. Então o que tem de saber é o seguinte, não é feriado, então eu entendo que o comércio pode abrir normalmente como abria. O ponto facultativo é a questão do funcionário público. Eles têm lá essa situação de ponto facultativo, às vezes, tendo ponto facultativo, o governo acaba levando vantagem, porque fica as repartições tudo fechadas, diminui o custo dele, da máquina administrativa. E como nós estamos numa pandemia, tem muita gente trabalhando em casa, quer dizer, a pessoa não está indo no trabalho, está fazendo o serviço em casa, quer dizer que essa situação, não sei se vai mudar, porque é uma coisa nova, porque não é uma coisa definitiva. Assim que essa pandemia terminar, não vai vigorar isso mais. Vamos dizer que acabou a pandemia esse ano. O ano que vem volta tudo ao normal, o carnaval na data especificada, então a pessoa tem que ter cuidado. Eu entendo o seguinte, se fosse feriado, o empregador ia ficar numa situação difícil, porque se o empregado trabalhasse, ele tem que pagar ele em dobro, porque feriado é folga. Então, nesse caso aí, como não é feriado, e o ponto facultativo é discussão entre o funcionário e a repartição, nesse caso aí eu aconselho que a pessoa leve a vida de acordo com o decreto que a prefeitura e o governo estadual estabeleceu. Essa é a forma legal que a gente tem de seguir. Fica a dica e a orientação para você que acompanha o programa Bom Dia Divinópolis, viu? O senhor, inclusive, quer trazer uma orientação hoje relacionada ao MEI, né, doutor Zé Maria? Semana passada alguém perguntou sobre o MEI aí. A questão do MEI, né, do microempreendedor individual, é uma situação diferenciada. Por quê? Porque ele paga os impostos bem mais barato, quer dizer, mais simplificado do que as empresas normais. Então, para a contribuição da Previdência, ele só paga 5%. Então, ele só tem direito à aposentadoria por idade. Ele não aposenta por tempo de contribuição pagando o MEI. Mas se ele quiser aposentar por tempo de contribuição, aí a figura muda. Ele vai ter que pagar os 5% do MEI e a diferença dos 20% que ele pagaria normalmente. Então, ele tem de complementar esse pagamento. Aí ele pode aposentar por tempo de contribuição. Essas são duas situações que tem no MEI. Mas e o MEI? Se eu pago o MEI, o que a Previdência me oferece? Bom, a Previdência te oferece quase tudo que o trabalhador ou o empresário, aquele que recolhe a contribuição na regra da Previdência pelo total. Ele tem direito à aposentadoria por invalidez, desde que ele esteja com a contribuição em dia e tendo 12 meses de carência. Ele tem direito ao auxílio acidente? Tem. O auxílio acidente atinge qualquer pessoa, não tem carência. Se você sofreu um acidente, deixou de pagar a sua contribuição, você não vai ser prejudicado, você pode pagar ela retroativa. Não tem problema nenhum. Vale. E quais os outros direitos? Então, ele tem direito, por exemplo, a aposentadoria por invalidez? Tem também por invalidez, desde que ele esteja em dia. Ele tem o direito a auxílio reclusão? Tem, se ele tiver também pagando em dia as suas prestações. Ele tem direito por exemplo, a auxílio doença, a salário maternidade? Tem. Aí ele tem de estar também em dia com as suas contribuições, no mínimo 10 contribuições. Então, é isso, em síntese, o que dá direito ao microempreendedor individual. Lembrando bem que a pergunta feita aqui é que ele só tem direito à aposentadoria
por idade, se ele pagar só como MEI. Se ele quiser pagar para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, ele tem de contribuir a mais, quer dizer, ele tem que fazer o percentual de 20% do desconto do salário que ele quer pagar. Por exemplo, você quer pagar soma 1, 2, ou até o teto máximo da Previdência, mas ele tem de ir na tabela lá e ver quanto que ele vai pagar, porque ele vai ter de complementar mais 15%, porque ele já paga só os 5%. Em síntese, é isso. Vamos à primeira pergunta de hoje, doutor Zé Maria. Ele está dizendo aqui, né, que está afastado do trabalho por acidente, já tem 1 ano, né, e quer saber como fica a questão de férias durante este período. O caso da pessoa que está trabalhando e sofre um acidente, evidentemente que vai ter uma interrupção do contrato de trabalho dele aí. Ele vai passar a ser pago o acidente dele, ou o tempo que ele ficar afastado pela Previdência. Não interessa o tempo. Tem casos que a pessoa vai ficando afastado e não atinge a condição de voltar ao emprego, de voltar à sua normalidade. Ele pode ser até aposentado estando acidentado. Porque o acidente de trabalho tem essa facilidade de absorver o empregado. Agora, com relação a férias, se ele tiver férias vencidas ou proporcional, ele vai receber. Só não vai contar período de férias, porque ele está sob a égide da Previdência Social. Mas no fim do ano ele fez tempo para receber, mais de 1 ano, ele fez tempo para receber o 13º, a Previdência vai pagar o 13º a ele. Nesse caso, é isso que ele tem direito. Vamos a mais uma pergunta? Bom dia, Flaviano. Bom dia, José Maria. Eu queria, se o senhor me esclarecesse, para mim fazer uma procuração pública. Obrigado. Essa é uma pergunta até simples, né, da gente responder, e às vezes há muita necessidade das pessoas. O que é a procuração pública? A procuração pública, você dirige a um cartório de notas aí, qualquer, aqui dentro de Divinópolis nós temos 2 cartórios, né, 1º e 2º, e qualquer lugar tem um cartório que pode fazer essa procuração. Essa procuração, ela tem fé pública. Tudo aquilo que você determinou na procuração, aquele procurador que sai de posse da sua procuração, ele pode fazer tudo que está ali determinado naquela procuração. Por quê? Porque ela tem fé pública e conhecimento geral, ela vale para todo caso. É diferente da procuração particular, que é aquela procuração que a pessoa faz uma procuração para o advogado. Então, naquela procuração também, ele estabelece direitos, mas só para o advogado, na ação que ele está propondo ou na defesa judicial que ele está fazendo. Agora, a pública não, ela dá direito para fazer qualquer coisa, desde que você estabeleça dentro do corpo da procuração. Mais uma pergunta, doutor Zé Maria. Ela está dizendo que o sogro faleceu tem 1 mês, né? Ele era aposentado por invalidez. E a sogra também é aposentada por invalidez. Aí ela quer saber se ela tem direito de somar as 2 aposentadorias neste caso. Nesse caso aí, como os 2 são aposentados, no caso de falecimento de um, ela não vai receber, no caso aí, a aposentadoria, ela vai receber a pensão do marido, que é uma coisa diferente de aposentadoria, são institutos diferentes. Aí esse instituto pode ser combinado, ela pode receber a aposentadoria dela, porque ela aposentou legalmente, e vai receber a pensão do marido pela morte dele. Eu tenho aqui também a pergunta da Lurdinha. Muito obrigado, viu, Lurdinha, pela participação. Ela está dizendo aqui, doutor Zé Maria, que já tem 16 anos de INSS pago. Ela completa 60 anos agora em abril. Aí ela quer saber se precisa continuar pagando até abril. No caso dela, não há necessidade. Ela já tem 16 anos, né? O que a Previdência fala? 180 contribuições. O que vai acontecer com ela aí é que talvez ela vai pegar um pedágiozinho, aquela transição, porque a mulher hoje, depois da lei lá de novembro de 2019... para cá, quem começar a contar tempo aí, a idade vai avançar até 62 anos, mulher, porque o homem já é 65. Então, nesse caso, eu acho que vai ter uma transição para ela de mais alguns meses aí para frente. Mas a contribuição, não, ela já completou 16 anos, não há necessidade dela contribuir mais mensalmente. Ela já está amparada para 12 meses para frente, ou às vezes até mais na contagem do tempo dela, então não há necessidade. Mas ela pode até dar entrada, né, fazer uma consulta à Previdência no 135, porque a pessoa não pode dar entrada antes da complementação das 2 coisas, 60 anos e os 15 anos de contribuição. 180 contribuições, 16 anos de contribuição. Nesse caso aí, se ela entrar antes, a Previdência devolve o processo dela, vai ficar lá. Então, convém ela entrar logo que ela fizer o aniversário
dela de idade, ela dê entrada. Sempre lembrando que as pessoas não devem juntar documento original. Faça tudo cópia e guarde o documento original. Por quê? Porque se sumir algum daqueles documentos, ela tem original para poder tirar outra cópia. É isso que deve ser feito. Vamos à última pergunta de hoje para o Dr. Zé Maria. Bom dia, Flaviano. Bom dia, Dr. Zé Maria. Quero fazer uma pergunta aí pro Dr. Zé Maria. Tive um funcionário que trabalhou para mim 6 meses. E quando ele entrou como freelance. Então, nós combinamos o salário dele livre de 13º e férias e qualquer um outro tipo de acerto. Ele já fez o salário dele, já, vamos dizer, recebendo dele férias de 13º parcial, semanal, pagava semanal. E agora ele saiu e entrou na justiça. E aí, existe possibilidade de eu ganhar isso ou perder? Como é que funciona? Ainda não chegou a cartinha da justiça, mas segundo o que falaram, ele me levou na justiça. E aí, o que eu faço? Aí eu esperar, né? Ele mesmo já deu uma resposta aí. Aí é o seguinte, rapaz, toda contratação do empregado com o empregador, num contrato individual de trabalho, tem de estar de acordo com as normas da CLT, né? Você não pode furar, criar uma norma que seja mais benéfica, até pode, para o empregado, mas se não for benéfica, não pode, porque a lei não estabelece, está lá os direitos na Constituição e está lá na CLT. O que a pessoa deve fazer, por quê? Porque tem determinado tipo de categoria que tem sindicalização, então o sindicato vai ficar de olho nessa contratação. Então, eu acho que nunca é conveniente você contratar uma pessoa fazendo as regras para aquela pessoa, porque isso não está na lei, não existe na lei um contrato que você pode fazer com freelance. Pelo menos eu não conheço. No meu tempo de advocacia, eu não conheço isso aí. Nesse caso, você não deve também ficar pensando no que você fez, o que você não fez. Assim, espera chegar a intimação oficial aí para você responder na justiça. Por quê? É só, se você paga um contador, tem uma pessoa que sabe fazer, faça o cálculo direitinho, como se você tivesse sido contratado normal com a lei. E ver qual foi a diferença que você deixou de pagar para ele. Porque o dia que você for na justiça, na primeira audiência, o juiz vai sempre querer conciliar, vai ter um acordo, você vai oferecer, às vezes, aquela diferença que você deixou de pagar a ele, que se você acha que é justo, faça-se um acordo. Agora, se você for chamado de juiz, não pode dizer que você vai ganhar nem perder, porque você não recebeu a ação. Por quê? Porque na ação que o advogado entrou, tem certeza que ele vai pedir tudo que ele tem direito e mais alguma coisa. Justamente para, na hora de fazer um acordo, ele ter direito de negociar esse acordo. Então, cuidado com esse tipo de contrato, porque às vezes a pessoa é pega. Porque tem tipo de contrato que não é trabalhista, é um contrato civil. Aí você pode fazer por escrito. E não vai decidir isso na Justiça do Trabalho. Vai decidir na Justiça Civil, que é um tipo diferente de contrato. Agora, prestação de serviço como trabalhador, empregado, é complicado. Tem de respeitar o que diz a CLT e a Constituição Federal. Essa é a participação do Dr. Zé Maria, que toda sexta-feira está aqui ao vivo para responder você, viu? Muito obrigado a todos os ouvintes e telespectadores que encaminharam perguntas. São muitas perguntas. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todo mundo, né? Mas muito obrigado mesmo pela participação. Muito obrigado também, viu, Dr. Zé Maria? Um bom dia para você, Flaviano. Um bom dia para todos os nossos ouvintes e telespectadores. E até sexta-feira, que se Deus quiser, e um bom fim de semana para todos e muito obrigado aos nossos ouvintes aí.